Salve, salve meu povo! Como vocês estão? Ronaldo Sonic na área, trazendo para vocês mais um episódio do seu, do meu, do nosso Filosofia Reverbérica, o podcast. Isso mesmo, meus queridos reverbéricos e minhas queridas reverbéricas, começando aqui mais um episódio. Sim, esse episódio é o episódio que iria para o ar numa quinta-feira, então trata de um TBT reverbérico. Um TBT reverbérico que aconteceria no dia 28 de setembro. Sim, 28 de setembro de 2023. Seria um TBT reverbérico, o episódio 118, que originalmente... Ixi, agora eu não sei que dia era, hein? Se eu não estou enganado, originalmente ele foi do dia 8 de janeiro? Deixa eu conferir. Eu confiro e já falo para vocês. Esse daqui foi quando? Vamos ver. Esse daqui foi... No 10 de janeiro, muito bem. Bem lembrado? Foi no dia 10 de janeiro. E no dia 10 de janeiro, nosso TBT reverbérico, ele falava o seguinte, meus queridos reverbéricos e reverbéricas. É uma frase de Blaise Pascal, matemático, filósofo. Então vamos lá. Seria o seguinte: para dizer que alguém está errado, primeiro diga que ele está certo. Tem um fundamento incrível aí, né? Para você dizer que alguém está errado, você primeiro diz que ele está certo. Na verdade, o que está querendo dizer aqui não é que você está certo ou errado, não é nem essa questão, né? Se a gente for pensar a questão de certo e errado, a gente tem pelo menos mais uns 450 milhões de podcasts de filosofias reverbéricas para a gente ficar trocando ideia. A questão é a seguinte: para o Blaise Pascal, né, pensando numa ideia matemática de certo e errado, né, em que algo vai estar certo e algo vai estar errado, não pensando que existem oposições a partir disso, mas vamos partir da ideia de que para dizer para uma pessoa que ela está errada, primeiro você vai dizer que ela está certa. A gente vive atualmente uma sociedade de muitos conflitos, de muitas questões, de intolerância, onde as pessoas não aceitam a opinião da outra, mas querem dar a sua nas redes sociais. Também uma coisa que me chama muita atenção é a necessidade de estar certo das pessoas. Então, por exemplo, existe uma rede, né, dessa galera mais intolerante, não que não exista intolerância de todos os lados, mas essa galera mais vinculada a uma extrema-direita, bem intolerante, que faz o seguinte, que a versão deles é a verdadeira. Então não importa você mostrar o que é certo, o que tá, mas eles querem construir uma outra ideia do que você está falando, para falar que o que você está falando é esquerdismo, é o que for, e que isso está errado. Mas até fatos históricos são contestados, estudos de décadas que já estão sendo feitas, assim, diria até de quase século, né? Alguns estudos do século passado que são analisados hoje, mas que para um determinado grupo é uma narrativa da esquerda para fazer com que as pessoas acreditem e sejam dessa maneira, sejam politicamente corretos, coisas, enfim, né? Como, por exemplo, a coisa, né, da terra ser plana, a coisa do povo antivacina, das discussões também que permeiam aí as discussões de gênero, que aí os caras inventam uma coisa que não existe, né, que é a ideologia de gênero, né, algo que nem existe. A galera inventa para falar que, olha, isso que a esquerda tá falando, mas nem existe isso, não existe ideologia de gênero, né? Existem campos ideológicos que vão estudar diferentes conhecimentos, e aí o gênero pode ser, se você for pensar, sobre isso, uma ideologia, vou inventar, já sei, galera, já sei, vou fazer igual esses caras, vou inventar uma ideologia de gênero literário.
Então você estuda determinados gêneros literários, porque ia ser muito engraçado isso, gente. Mas vamos lá, estupidez à parte, né, dessa galera aqui, inventa coisas, né, pra conseguir estar certo. Isso que é o lance. Eu tô certo, você tá errado. Não, mas até aqui, ó, tem uma coisa que prova, né, que é isso que acontece quando... Não. Mas isso, o grande filósofo que nunca fez filosofia, o grande filósofo que não estudou filosofia, o grande filósofo que nunca leu os ícones da filosofia, nunca pensou em outras possibilidades de filosofia, o grande filósofo que questiona a teoria que dá base à filosofia, ele disse que não é assim. Ele disse que o sistema quer fazer com que a gente vire todo mundo esquerdista. Então aí a Pepsi coloca... Gente, é uma coisa assim, são coisas tão absurdas, mas tão absurdas, ao ponto de a gente achar tão engraçado que acaba virando uma coisa séria para essas pessoas, né? Então, quando a gente pensa a partir, né, do Blaise Pascal, para você falar para uma pessoa que ela tá certa, para depois, né, poder falar que ela tá errada, é complexo, muito complexo, porque como é que eu posso dizer para você, quando a pessoa falar que a Terra é plana, como é que eu vou poder falar pra pessoa? Não, até realmente, a Terra é plana, só que na verdade ela é redonda. Faz sentido, né? Se a gente for pensar nesse contexto de certo e errado. Mas não é disso que o Blaise Pascal quer dizer. Eu refletindo sobre, né, pensando reverbericamente a partir, né, do Blaise Pascal, desde lá de 10 de janeiro, né, esse TBT reverbérico, a gente pode dizer que é o seguinte: a pessoa, primeiro, para saber que ela está certa, não necessariamente você está falando sobre o mesmo assunto. Ela pode estar certa em vários outros assuntos, você pode concordar com ela, inclusive, em outros aspectos da conversa, né, dos diálogos, do que for proposto. Contudo, é importante você dizer o seguinte, que nem tudo que ela está falando tem uma base, certo? Então, assim, pode ser discutível, por exemplo, mesmo que seja uma lei, pensando, né, mesmo que seja uma lei, pode ser discutível uma escola religiosa, que é particular, que é de uma instituição religiosa, eu estou falando de instituição escolar, né, estou falando de instituição educacional, porque é meu campo mais de atuação, então dá para a gente circular da melhor maneira, mas eu não sei dizer, nem saberia dizer como seria em outros aspectos. Mas, por exemplo, se pegar uma escola de cunho religioso, uma escola de uma denominação religiosa, ou uma escola que tem aí os seus preceitos religiosos, que vai ali estar embasada em determinada religião, você dizer que nessa escola não se aceita ter um banheiro por identificação de gênero, tá, gente? Banheiro unissex, que é essa besteira que o pessoal fala, banheiro unissex, como disse, né, o grande ministro aí do governo atual, o Silvio de Almeida, né, do ministro de Direitos Humanos, pessoa que questiona banheiro unissex nunca entrou num avião ou no ônibus de viagem, porque lá banheiro unissex. E isso é um banheiro unissex, né, que depende do gênero da pessoa, é o banheiro para todo mundo. Enfim, partindo desse pressuposto. E quando a gente fala na escola, né, no aspecto da escola, se é uma escola religiosa, ela vai trazer algumas doutrinas relacionadas ao mote religioso, né, que ela professa. Enfim, e aí se justifica não ter, né, de repente, um banheiro por identidade de gênero, porque apesar de ser uma pauta social, ela fere os dogmas religiosos de algumas religiões. Ok, simples assim. E aí até aí é aceitável, não que seja algo de se concordar, porque é uma lei, então você vai contra uma lei. As pessoas trans não poderiam estudar, né, nessa escola, mas pensando, né, nesse contexto de identificação de gênero, é interessante a gente perceber que essa escola seria aceitável, até pela forma que essa escola pensa a sociedade. Então não dá para falar que essa escola está errada, né? Ela tem dentro os motes dela.
Mas você falaria exatamente essa reverberação que eu estou fazendo com vocês, né, nesse TBT Reverbera. Olha, eu entendo que dentro, né, dos pressupostos religiosos vocês pensam dessa maneira, que dentro do dogma só existe o gênero masculino e feminino, dentro do seu dogma religioso, que apesar de vocês... eu vou ter que fazer essa piada, gente, eu não vou conseguir aguentar. Apesar de vocês acreditarem numa cobra falante que convenceu uma mulher a comer uma maçã, vocês acreditam que a ciência coloca que biologicamente só existe o gênero masculino e feminino. Mas a gente entende que é o seguinte: as pessoas estão na sociedade e elas não necessariamente elas fazem parte, né, da mesma identidade religiosa que você, né? Os pressupostos religiosos dela pode ser outro, as crenças dela pode ser outra, e aí até esse ponto ela, do meu ponto de vista, né? Aí também já reforçando essa visão de tolerar, não no sentido de concordar e também não no sentido de aceitar, tolerar, a pessoa não estudaria num lugar desse. Então, eu sou uma pessoa trans, eu não vou me matricular numa escola, né, nem matricular os meus filhos numa escola, em que a doutrina que está pesando naquela escola é uma doutrina religiosa que tem um preconceito excessivo com a minha religião. Também, muitas vezes, eu colocaria numa escola militar, que tem uma visão social limitada, pessoas que desejam visões de mundo mais amplas. Então, tudo isso, né, que eu tenho trazido nesse contexto para a gente conversar, vai ao encontro do que o Blaise Pascal diz. Então, não necessariamente a pessoa está errada. Ela está certa dentro do ponto de vista dela. Então, é importante que você compreenda esse ponto de vista, apresente, né, que dentro da expectativa, né, dentro do que ela entende como conhecimento, ela está certa, ela não está errada. Contudo, a gente vive numa sociedade que não se limita só a essas pessoas. Existem outras pessoas que pensam outras coisas, que vivem de outras maneiras e que, por acreditar em outras coisas e viver de outras maneiras, elas têm o direito de viver na sociedade da maneira que ela bem entender e da maneira que ela achar mais adequada. Então, por isso, a gente traz nesse episódio 118 essa reverberação para vocês como um TBT Reverbere, dizendo que antes de você dizer que uma pessoa está errada, diga a ela que ela está certa e explane depois os conceitos que você vai poder reforçar o erro ou talvez o desacordo dela em relação à ampla maioria da sociedade, que não necessariamente, quando se dizem as religiões mais radicais dizem que o país tem determinada religião, né? É um país cristão, é um país católico, é um país islâmico, é um país se nega a possibilidade de outras pessoas que professam outras religiões. Então, só para a gente relembrar aí que não existe só a nossa forma de pensar na sociedade. Então, a pessoa pode estar certa. Contudo, existem estudos, existem várias formas de se trazer outras formas de visão de mundo que apontam que uma visão única de mundo não está certo, está errado. Então a gente tem que falar. Então eu deixo para vocês um beijo no seu coração e lembro vocês sempre aquela velha coisa que você sempre tem que fazer, não pode esquecer, né? E a gente gosta, né, também. Bebe água. E a empresa Cristal aí que acabei aparecendo aí, se você quiser patrocinar o nosso podcast, a gente agradece, tá bom? Beijo no coração, bebe água, até a próxima.